Gente, envelhecer bem. Ainda dá tempo De ir embora ou de de ir envelhecer? embora. Ah, de ir embora não é de envelhecer bem, não? Posso? Eu botei o título que eu gosto. É envelhecer bem. Peraí, vou tirar esse. Bom, Vou falar, então, a última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a relação do autismo, não sei se vocês lembram, com o Alzheimer, né? Aquela perda toda do medo de encarnar e também do medo daqueles que estão com mais idade de permanecerem encarnados. E aí, Sara falou assim: fale sobre envelhecer bem. Você lembra? É. Não, né? Epa. Epa, epa, epa. Opa, o que foi aqui? Não é só mexer aqui para baixar? Aqui agora. Ah, o teu aqui do lado. Ah, tá. Então vamos lá. Olha, esse daqui são do livro Boa Nova, do Espírito de Humberto de Campos, capítulo 9. Simão Pedro está conversando com Jesus e, muito angustiado, ele diz: Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante, a mocidade se constitui das suas flores perfumadas e formosas, e a velhice é fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto uma realização. Se ele, o Pai, contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Portanto, a velhice nos traz o fruto e a realização, né? E aí, envelhecer não é só um problema físico, biológico, cultural, psicológico. Envelhecer tem muita relação com algo que se chama espiritualidade. E espiritualidade não é religião. A espiritualidade vai além da religião. A religião é uma forma da gente treinar, da gente saber se disciplinar e entender a nossa espiritualidade. Então, mais do que um problema relacionado ao nosso físico, ela é um problema relacionado com o que encontramos da vida, o que sentimos, qual o sentido que nós damos a essa vida e, principalmente, o que isso significa, né? Envelhecer é uma etapa como qualquer outra da vida, como é a infância, como é a adolescência. A única diferença é que as outras etapas sempre são saudadas, né? Sempre são festejadas, sempre nós recebemos com muita alegria, enquanto que o envelhecimento ele acaba sendo sempre tingido de um tom de cinza, e nada semelhante ao filme Os 50 Tons de Cinza, né? Uns cinzas até bem pesados, né? E nós temos a tendência a camuflar, a esconder esse processo. Envelhecer, portanto, está sempre associado a pensamentos muito negativos. Dificilmente a gente consegue focar no lado bom desse processo. E a espiritualidade, viver esse processo dentro de ideias e de pensamentos e de sentimentos mais voltados para a espiritualidade, nos traz a leveza desse momento que às vezes não é nada leve. Então, ela está associada a pensamentos muito negativos, como medos, presença da doença, né? A proximidade da morte, da sensação de dependência, né? Dependência dos filhos, estar numa cama, dependência de cuidados, das limitações, da dificuldade de caminhar, a dor dos joelhos, os desequilíbrios, né? E vamos nós vivendo, da solidão. Mas se a gente for pensar bem, isso acontece em qualquer idade.
Qualquer uma dessas situações acontece em qualquer faixa etária. Nós não estamos rezando aí no grupo para uma criança que está em fase terminal, não é? E então ela está cheia de limitações, ela está na proximidade da morte, mas, no entanto, eu acho que tem 5 anos, é uma criança bem... 6 anos, né? Uma criança bem pequena. E, então, qualquer fase da vida pode ter qualquer uma dessas características, mas a gente foca mais na idade, né? No idoso. Além do que, nós podemos envelhecer bem, apesar da doença, apesar da limitação, e apesar até da ideia de que estamos próximos da morte. É óbvio que se eu pego uma pessoa de 20 anos e uma de 80, teoricamente, a de 80 está mais perto da morte que a de 20. Teórico, porque nada impede que a de 20 vá antes da de 80. Não é? Então, tudo isso, na realidade, mas a gente vive isso com um rigor, um medo que o jovem não pensa. O jovem não pensa na doença, apesar de que a doença pode afetá-lo. O jovem não pensa na limitação, na proximidade da morte, porque ele nem... Isso não cogita. Isso é uma outra fase de vida que não é a dele, né? Mas se nós vivermos um pouco mais voltados para a espiritualidade, isso suaviza um pouco. E o que é a espiritualidade, né, nesse momento? Na realidade, é uma busca de algo que transcende, algo que vai além do material, algo que vai além de mim mesmo, algo que me conecta com uma força maior. A partir desse momento que eu consigo fazer essas conexões com algo mais, como eu vou dizer assim, que tenha um sentido e uma grandiosidade maior do que a minha pequenez como ser humano, isso me ajuda a entender o sentido da vida, o porquê da vida, por que eu estou vivendo esse momento agora e para onde eu estou indo, né? Então, ele fala, a espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar um significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, né, o material, à procura de um sentido com uma conexão com algo maior que si próprio. Né? E a espiritualidade ela pode ajudar a gente a entender uma porção de coisas, né? Primeiro, a entender que a gente precisa de um significado na vida, né? Compreender a descoberta dos mistérios da vida. Se eu estou aqui e tenho 80 anos, estou bem conservada, 80 anos, algum sentido eu tenho de estar aqui. Né? Outro dia, a gente vê com os doentes, às vezes, os sentimentos dele de revolta, de passarem por uma série de dificuldades em termos de doenças, internações e tudo, e saírem bem e se revoltarem com isso. Eu falo, puxa, se a senhora ainda está viva, ainda está aqui, algum motivo tem. Vamos aproveitar, é sempre fase de aprendizado. E o Espiritismo vai dizer sempre para isso. São fases de aprendizado que a gente não pode desperdiçar, mas cada fase da vida vai nos dar um ensinamento e um aprendizado diferente. E a gente tem que aprender que, naquele momento, o meu aprendizado talvez possa ser um pouco diferente daquilo que eu estou focando o tempo todo, né? A espiritualidade me ensina que há propósito, que sempre há uma perspectiva. Me ensina que é importante eu ter um otimismo. E dentro desse otimismo, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar os valores da vida. Eu vou buscar os valores das pessoas que estão ao meu redor. Porque muitas vezes, com a idade, a gente é tão crítico com aquele que está no nosso lado, crítico até pela inflexibilidade, pela resistência de mudar. Porque a todo momento nós podemos mudar. Não é que eu vou mudar meus conceitos, mas a vida está mudando, as coisas estão mudando, e talvez olhar as coisas de um outro ângulo facilite até a ligação entre gerações diferentes, aproxime gerações diferentes, né? Mostra que, sem sombra de dúvida, precisamos ter mais altruísmo, precisamos ter mais compaixão. E a gente também acha que, quando é idoso, é o outro que tem que ter altruísmo e compaixão comigo. Mas talvez eu tenha uma visão de vida, uma experiência de vida que me dê melhores condições de treinar a compaixão e o altruísmo do que aquele que é jovem, que ainda talvez não tenha tido a vivência para tal.
ajuda a identificar os valores, ajuda a ver que nós somos, na realidade, uma sociedade como um todo, que tudo afeta o mundo todo, e ter um viés de mais amor no grupo familiar, no grupo social, e até, às vezes, sozinho consigo mesmo. Ter um pouco mais de amor e paciência consigo mesmo. Ter um olhar para a sua própria velhice e dizer, meu Deus, que bom que eu cheguei até aqui. Tem pessoas em condições bem piores do que a minha, e eu estou passando, estou conseguindo ir adiante. Para os idosos, a religiosidade e a espiritualidade têm um papel importante, porque ajuda a atenuar todo esse desconforto e os medos que esse momento da vida acaba impondo, né? Envelhecer bem, portanto, é um ato de resiliência, de aceitação, é um ato de paciência, paciência com as limitações, paciência com as dores, paciência com os outros que não têm tempo para a gente, mas a gente também não tinha tempo para os outros quando a gente estava jovem trabalhando, não é? Confiança e fé que essa vida continua. Tem que ter muita fé para não ter medo dessa finitude, desse momento que pode estar próximo. Um ato de sabedoria. Sabedoria de saber absorver esses ensinamentos que, aos poucos, a vida está me dando, de uma forma diferente, de uma forma mais lenta, mas que ali talvez eu tenha os momentos de maior encontro comigo mesmo. E aí ele diz, mesmo que se acumule, a idade não diz quem somos, mas diz como nós enfrentamos as nossas adversidades. Eu vi uma senhora outro dia, e aí tem tudo a ver com ele que vai falar aqui, né? Ela foi lá no consultório no São Vicente e com 2 filhas. Sempre foi sozinha, era uma mulher muito dinâmica, tinha o poder do dinheiro, não era rica, mas tinha o dinheiro na mão. O dinheiro eu compro o apartamento para a filha, que a filha no trabalho dela não dá. Eu compro o estudo do neto, porque a filha não consegue sustentar o neto. Eu compro o carro da outra filha, porque o genro não pode dar. Eu compro a viagem da filha. Sabe, eu compro tudo. E agora ela está dependente e as filhas estão ajudando. E a arrogância da perda do poder. Porque agora as filhas estão gerenciando até o dinheiro porque ela não tem condições. A perda do poder da voz e de comando. Eu mando. Agora ela não manda mais. Então, ela pega a bengala, que é agredir a cuidadora. Ela não está desorientada, não. Ela é assim. Ela é assim. É triste, mas é verdade. E a filha falou assim, mamãe está agredindo. Não estou. Mamãe disse para a cuidadora que ela está pagando para ela fazer aquilo e que ela tem que fazer. A cuidadora já avisou, quando ela for para a casa dela, eu não vou, não. A senhora arruma outra pessoa. Porque se eu lá sozinha com ela, o que ela vai fazer comigo se aquela me ameaça com a bengala? E isso gente, a gente às vezes não aceita que mudou. Eu posso acumular poder, mas a uma hora eu vou perder o poder. É inevitável, faz parte do processo. Eu perco o poder e perco a minha vitalidade, mas nesse momento há pessoas que são tão arrogantes, tão orgulhosas, tão vaidosas na sua personalidade, que até um gesto de carinho e polidez para elas é uma agressão. Todo mundo já passou por isso, de ir no metrô, no ônibus, agora é quase ônibus, não sei se o pessoal, mas de metrô, alguém levantar e você ficar indignada que a pessoa se levantou para te dar o lugar. Eu finjo que eu nem vejo. Olha para o outro lado, não é comigo. É um gesto de gentileza. Se o cara não se levanta, você diz que ele é mal educado. Mas se ele se levanta, ele está te chamando de velha. Não é assim? E isso é com tudo. Se você, às vezes, quer ajudar a pessoa, até dentro de casa, num ato de cuidar, para ela, às vezes, aquilo é uma afronta. E isso a gente tem que trabalhar com a nossa espiritualidade, com os nossos valores, com os nossos entendimentos, com a nossa sabedoria, de entender
que às vezes aquilo é um carinho, gente. É uma gentileza. Envelhecer não começa aos 70. Biologicamente, o pessoal diz que a gente começa aos 30, alguns dizem que a gente começa ao nascer, mas o processo espiritual de envelhecer começa desde sempre, quando a gente entende que as fases vão mudando, que eu vou tendo que aceitar os novos momentos da vida. Uma mulher que era jovem, adolescente, vivia nas festas, nas nights, casa, é outra fase. Vêm os filhos, é outra fase. Os filhos começam a crescer, tem que estudar junto, é outra fase. Eu nem sei se hoje em dia a mãe estuda mais com os filhos. Na minha época, estudava. É outra fase. As fases vão mudando. As crianças vão crescendo. Vão vindo os netos, vão vindo os... São fases diferentes que não dá para você conservar o tempo de lá de trás. Essa aceitação de que nós vamos passando de fase em fase facilita aceitar que nós vamos chegar numa fase que talvez não seja aquilo tudo que eu sonhei da vida, mas é a fase que se apresenta. Mesmo que você acumule... eu já li isso. Portanto, envelhecer bem tem relação com a espiritualidade? Claro que tem. Eu tive na vida muitos encontros, mas tive muitos desencontros. Muitos desencontros que é o momento de eu tentar acertar. Eu tive muitas perdas, sim. Eu tive muitas mágoas que eu preciso resolver, porque aquelas perdas que eu tive não vão voltar mais. Né? Eu preciso ser mais acolhedora. Eu acho que é o outro que tem que ser acolhedor. Talvez não, talvez eu seja acolhedora, preciso ser mais acolhedora. Eu tenho que ser menos crítico, porque cada um tem a sua vida, seu livre-arbítrio. Eu tenho que parar de criticar tanto aqueles que estão ao meu lado, que vivem. Sabe por quê? Porque a tendência das pessoas dizer, não, me enche a paciência ir lá. É muito desagradável ir lá. É muito desagradável visitar. Prefiro não ir. Ser mais tolerante. Há muitas certezas, mas há muitas inseguranças. Que a gente precisa, às vezes, usar aqueles momentos de solidão para trabalhar o eu com o meu ego. Trabalhar a minha personalidade de hoje com o meu espírito. Usar aquele momento para orar, para meditar, para me aproximar mais e tentar obter mais certezas, certezas até dessa imortalidade. Porque tem que ter fé, né, gente? Cá entre nós. Eu fico pensando, a gente diz isso. Né? Eu sempre falo, pensando, eu tenho muito medo do que eu falo, porque eu não sei se é o que eu vou fazer. Porque na hora H, só na hora H que eu ver que o negócio está feio e que eu começar a perceber que eu estou indo, será que eu vou acreditar mesmo nisso? Eu não sei. A gente só sabe naquela... Será que realmente... Eu acredito que vão vir me buscar, mas será que realmente vão vir? Ou será que pelo menos eu vou conseguir ver alguém? Porque pode ser que eu esteja tão apavorada que eu nem consiga perceber quem está ali. É difícil, né? Minha tia morreu agora em janeiro, né? E tia ainda não era muito ligada com religião nem nada. Tinha 98 anos, era gente boa pra caramba. Aí eu dizia, tia, tu tá vendo papai? E papai tá indo nada. Eu falei, vovô, eu não sei, vovô é mais ranzinza, mas papai tá, papai te adorava, papai tá aí. Tu tá vendo? E ela lá em coma. Eu falei, tia, pensa, fica calma e procura papai, ele tá ali. E até sei que ele estava, porque dias antes dela ter o ABC, eu sonhei com ele. Então, que ele devia estar já dizendo, tô por aí na área, tô na área que vim buscar alguém, né? Sair da reta dele. Vim lá recepcionar alguém, exatamente. Né? Menos resistência ao novo, ser mais flexível, isso faz parte de um espírito jovem. A gente não precisa ser radical na vida só porque, não, meus valores são firmes, eu não mudo. Não! Você respira, suas células estão funcionando, você pode mudar. Por que não? Né? Intensificar algo importante, que é o processo de autoconhecimento. Mas tudo isso aqui, gente, não precisa começar aos 70. Não precisa começar quando eu estou no pé na cova. Pode começar e deve começar muito antes, para que quando eu chegar lá, eu já estar preparada emocionalmente para o fato.
Esse intensificar o autoconhecimento é fundamental. Adorei essa frase. Eu me tornar o melhor amigo de mim mesmo. Isso é um processo de você se aceitar, de você se reconhecer, de você perceber suas limitações, de você não ser exigente com você, de você não questionar o que você não fez. Não fez, paciência. Não vai ser agora que eu vou fazer, literalmente é para a próxima, porque não dá mais tempo. Não é? Agora, o jovem esquece que o tempo passa. Por isso que eu estou dizendo, todos esses processos são coisas que a gente tem que viver antes, para a gente não se arrepender lá no final. Para a gente não chegar e dizer assim, puxa vida, por que eu não fiz isso da vida? Por que eu não fui mais leve? Por que eu não ri mais? Por que eu não fui mais agradável? Por que eu não vivi mais? Né? E, às vezes, não é questão de dinheiro, de viagem. É questão de viver leve, de ser leve. Hoje eu atendi uma moça que ela não vai lá há 5 anos. Há 5 anos atrás, ela entrou e disse o seguinte: meu irmão morreu de câncer, com HIV, muito mal, sofreu muito. E minha irmã morreu com câncer de pulmão, sofreu muito. Eu tenho medo de sofrer que nem eles. Há 5 anos eu não a vejo. Ela chegou. Primeira frase que ela disse: meu irmão morreu. Ela falou a mesma coisa, do irmão e da irmã. Eu tenho medo. Eu falei, a senhora tem 4 irmãos? Não, eu falei, mas os outros 2 já tinham morrido. Aí ela falou assim, não, são os mesmos. Eu falei, há 5 anos? Aí ela falou assim, não, eu não falei isso. Eu falei, falou. Falou porque eu escrevo tudo. Eu falei, tá aqui, lê. Aí quando ela leu, eu falei assim, nossa, eu falei, a senhora está 5 anos parada no tempo. Eu falei, deixa esses espíritos embora. Se a senhora quer ficar remoendo isso, a senhora fica, mas deixa eles ir embora. Coitados. A senhora está vivendo o sofrimento deles até hoje. E pior, ela não tem doença. Ela não tem doença. Mas vai criar uma. Força do pensamento. Vai acabar criando uma. Mas isso que eu estou falando, às vezes a gente tem que se conhecer, ser nosso amigo, ter uma vida mais leve. A gente não precisa sofrer tanto. Às vezes não há algo que nos faça sofrer tanto, a gente é que cria, né? Portanto, o envelhecimento é a fase de a gente colocar em prática tudo que se aprendeu. E uma coisa interessante, tratar algumas bem-aventuranças do desapego. Desapego das coisas materiais que a gente tem. Do desapego daquela beleza que já se foi, né? A longo, longo tarde. Daquele corpite, como disse a Fátima ali, doutora, a senhora está com o mesmo corpo desde que a senhora entrou aqui. Eu falei, sim, antes era um pãozinho duro, agora está uma boa viagem. A forma pode ser a mesma, mas já... Como é que diz quando o bolo sola, né? Agora já solou, está aquele negócio meio... Nada é mais como era antes, né? Óbvio que não é. Desapego das coisas é fundamental. Desapego de hábitos. Como fazem mal, a gente está presa a hábitos, né? Ter calma, ter compaixão, ter tolerância. Tolerância comigo mesmo. Tolerância que eu não consigo mais fazer as coisas como antes. Eu não tenho mais a velocidade de antes, eu não tenho mais a memória de antes, eu não tenho mais a rapidez, não tenho mais a vontade de fazer as coisas como eu tinha antes. É outro momento da minha vida. Uma pureza de coração e gratidão. Gratidão comigo mesmo por ter conseguido levar a vida até ali, por ter me cuidado fisicamente para a minha vida ter ido até ali. Gratidão com aqueles que estão ao meu lado. Gratidão com a espiritualidade que me protegeu durante tantos anos. Mas quem envelhece? E aí eu botei aqui, em azul é o eu é o ser espiritual. Esse é uma continuidade, é um somatório, ele é imortal, ele é um somatório de todas as minhas personas. Observa que cada corpo físico tem uma persona aqui. A persona é a personalidade, é o que eu sou hoje. É aquilo que está aqui, meus conhecimentos de hoje, aquilo que eu estou adquirindo aqui, meus defeitos, meus hábitos, tudo que eu tenho hoje. Quando eu morrer, essa persona vai ser absorvida pelo meu espírito. Deus queira que absorva coisas boas, né? Porque os defeitos já são muitos. Então, vamos ver se a gente coloca no espírito o que há de bom. Vai ficar naquele filtro do perispírito as coisas meio ruinzinhas ali, né? Mas veja que cada persona tem um corpo físico. E aí a gente vai ver quem envelhece. O físico envelhece. A persona, ela aprende, ela experimenta e ela vivencia. Se ela quiser. O físico envelhece, isso é universal, querendo ou não querendo. Pode botar botox, esticar, fazer o que quiser, vai envelhecer.
A persona, se a pessoa não quiser aprender, não quiser experimentar, não quiser vivenciar, não quiser crescer, ela não vai. E o espírito, ele amadurece e evolui, mas vai amadurecer e evoluir conforme essa persona vai crescendo, né? Quem desgasta com o passar do tempo, com o mau uso da estrutura material, quem desbota, enruga, craquela, amolece, fica flácido, sarcopênico, sem músculo, é o físico, né? Quem nos deixa envergonhado perante o olhar dos outros é o físico. Porque se a gente botasse a nossa persona para os outros verem, eu acho que a gente ia ter mais vergonha do que do corpo físico. Verdade. Mas quem adoece? O único que adoece são os três, né? Sem sombra de dúvida. O físico enfata, tem câncer, tem insuficiência renal, tem diabetes. A persona, ela tem o orgulho, ela adoece pela arrogância, pela vaidade excessiva, pela falta da gratidão, pela pena de si mesmo, né? Pelo medo, pela depressão. E o espírito também adoece pelo medo, pelo apego ao passado. E nem essa moça, há 5 anos vivendo o passado, de um sofrimento que não é nem dela, de algo que não é nem dela. Da depressão, melancolia. Ai, quando eu vivi aquele tempo. Ai, quando eu era jovem. Ai, quando, né? A revolta, o orgulho, o rancor. Quanta gente ainda se lembra de coisas do passado de uma forma pesada, doída, né? Da mágoa e do remorso do tempo perdido. Isso aqui é horrível, ficar pensando no tempo que se perdeu, né? Mas a grande doença do espírito tá no momento dessa vida é o medo. É o medo de fazer falta, de serem abandonados, né? De sofrer além das próprias forças, da solidão, os amigos que se vão, os filhos que vão para cada um para o seu canto, os ninhos vazios, né? A viuvez, a memória que enfraquece, a solidão de si mesmo, né? E o receio desse momento é de não ter um momento de paz no momento do desencarne, né? Mas manter o bom humor é fundamental nesse momento da vida. Eu acho que manter o bom humor é importante em todo momento, mas nesse momento da vida, mesmo diante das adversidades, é fundamental. Eu vou tentar fazer o que... Aqui, Roberto, cadê tu? Acho que é aqui. Espera aí, gente. Aqui. Vamos ver se vai. Aqui eu vou mostrar um videozinho que, gente, com todo o sentimento do pessoal do Sul, mas observem como cada um vive a sua dor. Vamos lá. Bebê, Olha só. como é que é o Cruzeiro? O Cruzeiro que vocês iam fazer? Tá. Não estava saindo som. Tá sim. Tá saindo no computador. Ah, Pode ser? pode. Nós ia ter teste com o comandante. Espera aí que eu vou aumentar aqui para vocês ouvirem. E todo mundo, ai, que vocês aproveitam. Manda foto para nós. Espera aí.
manter o bom humor, às vezes, é uma coisa importante, né? As pessoas... Tá aqui. Já? As pessoas, às vezes, são extremamente melancólicas diante das coisas, né? Vivem uma vida sem um sofrimento, sem necessidade. Às vezes, a gente precisa rir um pouco. Olha o que esse aqui diz. A solidão não precisa ser assim. Eu tenho diabetes, tenho hipertensão, mas a solidão é que está me matando aos poucos. Porque ele é só dele mesmo também. Ele vive aquilo com um momento de muita dificuldade. Mas a solidão também é um treino que a gente pode fazer desde o início da vida. Quando a gente aprende a meditar, aprende a ficar momentos sozinho. Sabe que eu tenho receio de uma coisa? Eu não sei ficar quieta. Enquanto eu estou trabalhando, eu fico quieta muito bem num lugar. Mas eu digo que eu sou que nem cachorro vira-lata. Abriu a porta, eu abano o rabo e saio correndo. Eu adoro uma rua, eu não sei ficar em casa. Sabe, para mim, ficar em casa é uma coisa que me angustia. Eu fico pensando, meu Deus, quando eu ficar velha e não puder ficar andando para lá e para cá, como é que vai ser? Eu vou ficar deprimida de ficar dentro de casa, em quatro paredes, ficar aquele dia que chove, com aquela coisa de quatro paredes, aquilo me angustia. Eu falei, eu tenho que começar a me adaptar, porque vai haver momentos que eu vou ficar muitos dias em quatro paredes. Mesmo que eu esteja sem doença, sem nada, simplesmente eu posso não poder andar toda hora, não ter quem me leve, de repente, e vou ter que ficar em casa. Então, esse hábito de estar sozinho consigo mesmo, esse hábito de encontrar prazeres em fazer alguma coisa sozinha, é importante, né? Então, a solidão pode ser muito diferente. A gente precisa aprender, às vezes, a meditar um pouco, que é um momento de solidão, a se ouvir. Nesse momento de silêncio, a gente ouvir um pouco o nosso interior, né? E aí, foi lançado agora, abril de 24, um artigo sobre velhice e espiritismo. E ele fala da importância de entender que o espiritismo fala que é uma fase de um aprendizado contínuo. Envelhecer com sabedoria desenvolve virtudes como a paciência, a gratidão e a compreensão, né? Que a vida é uma escola, é um aprendizado de resiliência e de sabedoria, e que isso gera uma fonte de equilíbrio, de serenidade muito grande, que somos imortais. E esse conceito também nos gera uma sensação de tranquilidade e serenidade, né? Nesse momento tão importante de fazer uma transição com sabedoria. Que a lei de causa e efeito nos faz entender que muitas das situações que estamos vivendo é reflexo das nossas escolhas, e que não foi o destino, o A, B, C da família que nos jogou naquela situação. Nós somos frutos das nossas escolhas, inclusive as nossas relações afetivas, né? As nossas afinidades. Que o autoconhecimento é fundamental na aceitação das nossas transformações físicas e emocionais, das nossas limitações. Nós estamos em constante mudança, né? Se perdoar, aceitar a capacidade de se transformar, o entendimento e ter uma vida, o entendimento das limitações, mas ter uma vida proativa. Se eu tenho dores ou se eu tenho dificuldades, eu vou fazer exercício, eu vou para a hidroginástica, eu vou fazer uma fisioterapia, né? Eu vou tentar ler, eu vou tentar fazer algo que eu possa fazer dentro das minhas condições, mas que me mantenha mais ativo. Eu vou me alimentar bem, eu vou tentar ter uma saúde mental melhor. A caridade. Segundo o Espiritismo, a caridade te dá um propósito de vida, te dá uma realização por fazer algo pelo outro. Eu ainda posso fazer algo pelo outro, nem que seja orar. E quem puder e souber, faz o gorro. Como eu não sei fazer, vou orar mesmo, que tá bom, né? Gratidão gera felicidade, gratidão nos gera pensamentos positivos, né? E isso gera em torno de nós uma energia de amor, uma energia de leveza que a gente precisa ter. O Espiritismo fala do apoio da família, mas a gente tem que entender que esse apoio da família tem muita relação lá com as nossas opções, com a forma como a gente viveu, né? Nunca esqueço, no fundão, um senhorzinho que teve um AVC, que ele tratava todo mundo mal, e depois da família ninguém foi visitar. Quando ele ficou um pouquinho melhor, mas ainda estava sequelado, a assistente social falou, a gente tem o endereço dele, a família não veio, vai ver que é porque ela também é idosa, vamos levar ele lá de ambulância. Antigamente era aquelas portas, a porta tinha aquela janelinha de vidro, né?
A esposa abriu, falou, não quero ele mais não, pode voltar para o hospital. E ele voltou. Por quê? Ela depois foi lá na assistente social, dias depois, e ela falou assim, ele foi muito ruim para todos nós, para os filhos, para mim. E agora que ele está doente, eu não quero ele de volta, não. Então, a gente às vezes tem que entender que aquilo que nós estamos recebendo foi reflexo do que a gente doou a vida inteira, gente. Tá? Relações familiares, respeito mútuo, isso é muito importante. Encontrar um propósito na terceira idade, né? E às vezes atividades prazerosas, aprender novas atividades, sempre dá para aprender alguma coisa, gente. Mesmo dentro da minha limitação, eu posso aprender alguma coisa. Portanto, o processo de envelhecer começa aqui. Não é lá. Lá vai ser fruto de tudo que eu vou adquirindo e vivendo a partir de uma juventude que vai pensando lá na frente, né? E quem mais eu preciso me preocupar, que no fundo, eu menos me preocupo nessa vida, é com o meu espírito, que é aquele ser imortal. Eu não posso esquecer que quanto mais vidas eu vivi, quanto mais velhices eu enfrentei, quanto mais vezes eu morri, meu espírito pôde evoluir e refletir a essência divina que o Pai depositou em mim. Portanto, essa luz é fruto também das experiências, das vivências, do aprendizado contínuo, e que na velhice a gente tem tempo, porque está mais quieto, mais só, mais recolhido, de talvez desenvolver virtudes que na correria da vida madura a gente não consegue fazer. Virtudes como a gratidão, virtudes como a compreensão, virtudes como a compaixão. Então, vamos aproveitar a nossa velhice. Talvez seja um grande momento da gente poder acrescentar algo mais na luz do nosso espírito, ao invés de ficarmos remoendo com medo, com receio, com angústia, com amargura, com aquela energia ruim que, às vezes, algumas pessoas de idade a gente percebe que tem um rancor da vida que é muito triste. Vamos agradecer pelos tempos vividos e pela condição de poder chegar a anos mais à frente, porque tem muitos, como o garotinho aí, que não vai conseguir chegar. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma velhice abençoada, né? Não sei, não sei. Posso? Pode. É apagar aqui, né, Tita? Lá em cima, à direita. Mais um? Não. À direita. Lá em cima. Já direita. apagou, já acabou. Já apaguei? Cuidado que vai sair o som. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que nos ampare e nos proteja. Ampare a todos aqueles que estão passando por momentos de limitação, de dores, de doença, mas principalmente aqueles que estão angustiados e sofridos, às vezes até sem um amparo, sem uma luz que os guie e que possam abrir seus corações para receber as bênçãos dos amigos espirituais que estão ao nosso lado. Meu Deus, obrigada pela vida que nos deste, pelos anos que recebemos, pela estrada que ainda temos pela frente, e que possamos, meu Deus, ter a sabedoria de aproveitar cada momento dessa encarnação, porque isso poderá ser precioso diante do meu espírito. Pai, afaste de nossos corações os medos que a vida, tanto dos jovens, quanto daqueles que vivem a maturidade, quanto dos idosos estão enfrentando. Vibrações muito tumultuadas envolvem o planeta Terra. A natureza se revolta, se tumultua, meu Deus, gerando tanto sofrimento, tantas perdas, tantas angústias. Pai, que a luz, que a tua luz se derrame sobre a terra, que acalme,
não só teus filhos, mas tudo aquilo que criaste, para que possamos viver a nossa encarnação da melhor forma possível. Ajude aqueles que estão sofrendo, que perderam tudo, que perderam filhos, casa, que possam conseguir forças e bênçãos, muita fé para reconstruir as suas vidas. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus.